Provérbios Pentecostais. No vídeo de hoje, uma publicação do jornal Mensageiro da Paz na primeira quinzena de abril de 1954. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Palavras de Rodas. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25:11. A fantasia mental, maçãs de ouro em salvas de prata, deste provérbio, é extraordinária. Mas o termo no hebraico, traduzido, a palavra dita a seu tempo, é ainda mais significativo. A palavra sobre suas rodas. Pode haver frase que descreva melhor palavras que andam com facilidade e alcançam seu destino. Rodas quadradas. Quando em visita à Nova Zelândia, alguns amigos aconselharam-me, brincando, a não viajar nas estradas de ferro, porque os trens tinham rodas quadradas. Queriam dizer, por assim falar, que os passageiros tinham de sofrer muitos incômodos. Mas sei que o termo que usaram era realmente uma difamação injusta da Enzi Welleves. Entretanto, há muitas pessoas que têm encontrado cujas palavras pareciam certamente andar em rodas quadradas. Lembro-me do presidente de certa reunião que nos mantinha constantemente sobre brasas. Parecia ter o dom de dizer o que ninguém devia dizer ou proferir palavras inteiramente fora de tempo próprio. Se nos cultos que este irmão presidia alcançamos por fim o porto desejado, só se conseguiu por meio de uma série de choques que era de dar calafrios. Mas nunca conheci um homem de hábitos mais desastrosos ao falar publicamente do que ele, apesar de ser pastor. Acho que ele desejava falar com franqueza e candura, mas apenas conseguia falar com severidade que escandalizava. Ao mesmo tempo, por estranho que pareça, nas reuniões do ministério da igreja, esse irmão era manso como o cordeiro. Lembro-me também de uma irmã que tinha o costume de confessar em oração pública as faltas ao próximo. Os anciãos da igreja, por fim, foram obrigados a tratar do caso usando medidas drásticas. Certamente o primeiro dos dons espirituais, a palavra da sabedoria de 1 de Coríntios 12:18, nos suprirá uma palavra sobre rodas. No livro de Tiago, descreve-se a sabedoria do alto como primeiramente pura, depois pacífica, moderada, mansa e tratável. Grandes são as graças que essas rodas lubrificadas representam. Em muitas ocasiões, a palavra da sabedoria consiste, na maior parte, de diplomacia santificada e cheia de amor. Eu nunca me esqueço de certa reunião durante uma convenção das Assembleias de Deus da América. Depois de encerrado certo assunto, um jovem pastor sentiu-se dirigido a falar sobre o mesmo novamente. Falava profundamente comovido e com evidente sinceridade. Centenas de irmãos o ouviam com o máximo interesse, quando certo pregador fez objeção ao jovem de continuar a falar sobre um assunto encerrado. O presidente da mesa, com muito tato, bondade e sabedoria celestial, admitiu que o pastor tinha razão. Porém, acrescentou: tem ocasiões em que precisamos de ter um coração e não somente uma cabeça. Os assistentes apoiaram-no unanimamente. Os apóstolos tinham uma palavra da sabedoria quando a igreja foi ameaçada
pela primeira grave dissensão, Atos 6, 2 e 4. É notável que este parecer contentou a toda a multidão. Isso aconteceu porque as palavras foram ditas a seu tempo. As palavras ditas a seu tempo geralmente induzem a paz e a harmonia e alegram a todos cujos corações estejam em comunhão com Deus. Há pregadores que se esquecem de colocar suas palavras sobre rodas. A unção do Espírito Santo, recebida pelos crentes que permanecem em oração diante de Deus, levará nossas palavras a lugares onde, de outra forma, nunca chegarão. Tudo funciona com facilidade quando houver abundância de azeite. Podemos permanecer fiéis e, ao mesmo tempo, mostrar bondade e educação. Ainda mais, não devemos ser sempre Elias reprovando Acabe, nem João Batista dirigindo-se aos fariseus. O discurso de Paulo no Areópago, Atos 17, 22, é-nos um modelo se notarmos que o apóstolo realmente começou felicitando os atenienses e não censurando-os. Sua carta a Filemon é um exemplo de verdadeira diplomacia e de boa execução a favor do fugitivo, mas então convertido escravo do crente. Onésimo, a maneira de Cornélio receber Pedro, bem-vindo, é outro exemplo de palavras ditas a seu tempo. Atos 10 e 33. O amor e os dons espirituais. No desempenho dos próprios dons espirituais, há às vezes palavras que parecem rodas quadradas. Lembro-me de certa irmã que, quando o Espírito Santo desejava usar seus lábios, ela continha-se até depois da oração de despedida, quando então falava enquanto o povo se retirava do templo, causando com isso confusão. Por mais abençoada que fosse a mensagem, não era dita a seu tempo, mas sob circunstâncias desnecessariamente vergonhosas. Ainda mais infeliz eram as ocasiões quando o pregador manifestava grande falta de amor ao repreender essa atitude. As palavras ditas estavam sobre rodas quadradas, ou empregando o símbolo de Paulo, eram como o metal que soa ou como o sino que tine. Tais enunciações eram ásperas e chocantes, sem nos deixarem qualquer bênção. As rodas sobre as quais nossas palavras têm de andar são as rodas do amor. Todos os regulamentos de Paulo em 1 de Coríntios 14 acerca dos dons espirituais exigem que não somente sejam desempenhados decentemente com ordem na assembleia, mas falados sempre com amor. Se amarmos, lembraremos-nos dos indoutos ou infiéis presentes no culto. Nos conduziremos de maneira a não os escandalizar, a fim de não dizerem que estamos loucos. Se amarmos, lembraremos-nos também dos outros irmãos que estiveram adorando a Deus, e não participaremos de qualquer dom que eles não podem compartilhar conosco. Se amarmos, não ocuparemos mais do que a nossa parte do tempo. Enunciações por meio de dons espirituais, quando verdadeiramente no espírito, estão sempre de rodas. Não somente estão com grande poder, mas também são próprias para o espírito e as circunstâncias da ocasião. São geralmente com tom de voz que não produz tensão nervosa. Não há necessidade de alguém gritar ou comportar-se inconvenientemente. A linguagem será própria para ganhar o coração dos ouvintes e não será grosseira, apesar de apontar a personalidade de quem fala. Antes de tudo, tais palavras são ditas a seu tempo, porque edificarão. Ganhar almas.
Palavras de rodas têm uma parte vital na arte sagrada de ganhar e socorrer almas por meio de palestras pessoais. Às vezes, tudo depende das palavras ditas a seu tempo. Há ocasiões em que as palavras devem voar como uma seta polida, como quando Natã disse a Davi: "Tu és o homem", e quando as palavras de Paulo fizeram Félix tremer. Mas, geralmente, é a palavra falada com mansidão e tato que alcança o objetivo, tal como a palestra do Senhor com a samaritana, ou o seu uso de parábolas para transmitir lições pessoais. Vide Lucas 7, do 40 ao 43, 10, do 30 ao 37, 14, do 15 ao 24. Contudo, todas as suas palavras foram ditas a seu tempo. O assunto de que tratamos é uma delícia que nos constrange a orar e procurar habilidade para desempenhar essa grande arte de colocar nossas palavras sobre as rodas da graça e da sabedoria concedida pelo Espírito Santo. Lembro-me de 2 proficientes ganhadores de almas. Um era lavrador. Uma vereda que servia de via pública cortava as suas terras. Essa vereda servia-lhe de púlpito. Com os transeuntes que por ali passavam, abordava assuntos de interesse geral para depois, habilmente, entrar no maior de todos os assuntos por meio de uma palavra sobre suas rodas. O outro ganhador de almas era certo escocês que pedia para ocupar o derradeiro banco na igreja, onde podia tratar com os interessados sobre a salvação da alma. Parecia que tinha a intuição de saber quando os ouvintes sentiam convicção do pecado. Assim, falando-lhe particularmente, conduzia alma após alma a Cristo. O que ganha almas, sábio é. Provérbios 11:30. Porém, convém saber que não pode ganhá-las sem ser sábio. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.